está conosco o pastor Átila, a irmã Maísa, a irmã Bianca, o irmão Michel. Já agradeço vocês de todo o meu coração. Muito obrigada. Eu estou bem nervosa hoje, né? Já disseram que eu não estou parecendo, mas eu estou bem nervosa. Mas sei que o Senhor está presente, foi feito tudo com muito carinho. Então, que todos nós possamos abrir o coração. Tem alguns irmãos que estão vindo do trabalho, mas sei que Deus já preparou tudo. E é isso, amém? Vamos orar, você que pode se colocar de pé. E logo após, a irmã Virgínia mostra a oportunidade do louvor. Senhor Jesus, nós queremos engrandecer o Teu nome neste momento. Queremos exaltar e dizer que só o Senhor é digno, que não há outro como Tu. E estamos aqui, Deus, com o coração alegre e agradecido, porque o Senhor tem estado presente em nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos coloca de pé. O Senhor é o Deus que nos faz acreditar que dias melhores virão. O Senhor é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor está presente em cada detalhe da nossa vida. E nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Pai, queremos declarar o nosso amor por Ti. Pai, te pedir que esse amor só cresça, que essa dependência só cresça, Senhor. Nós te louvamos por isso. E queremos entregar a nossa família em Tuas mãos. Te agradecer porque o Senhor nos concedeu uma família. Temos um lar, Senhor. Temos filhos. Pai, podemos fazer sonhos. Como é alegre mães, pais terem filhos, Senhor. Deus, nós somos tão gratos por isso. Mas também reconhecemos que precisamos do Senhor. E nós deixamos o Senhor com liberdade, Pai, para fazer a Tua obra em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, que o nosso coração venha a ser aberto cada vez mais, para que possamos atentar a Tua palavra, Senhor, e permanecer e ser obedientes a ela, Deus. Que o Senhor possa, Deus, continuar, Deus, nos alertando, nos direcionando, e que nós possamos estar prontos para poder nos permitir ser cada vez mais conduzidos por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, como pais, a sermos exemplo no nosso lar de amor, dedicação, pela obra, pela nossa família, pelo ministério ao qual o Senhor nos confiou, na educação dos nossos filhos. Pai, que eles possam ver e sentir o Senhor em nós. Pai, o prazer que temos em Te servir, em estar na Tua casa, o amor que temos por Ti, pelos nossos irmãos, a alegria que é viver em comunhão, que eles possam sentir essa verdade em nós e que eles possam crescer no amor do Senhor Jesus. Pai, assim como José declarou que ele, a casa dele, serviria ao Senhor, Pai, e nós entendemos que é uma declaração, uma verdade que precisamos tomar e que nossos filhos precisam ser ensinados para que eles também decidam isso pela família deles. Pai, nós te pedimos nesta noite que assim seja, que a Tua palavra se cumpra. Espírito Santo, muito obrigada, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Nós somos habitação e onde nós estamos, o Senhor está. Nós não estamos sozinhos, temos o Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Fale conosco, sinta-se em vontade, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Seja com Teus filhos, ó Pai, que se colocar à disposição para estar aqui conosco nesta noite. Senhor, muito obrigada, porque eles, ó Deus, estão prontos para Te servir. E nós pedimos as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida deles, sobre a sua família, sobre o seu ministério, Senhor. Continue capacitando, continue derramando a Tua graça, da Tua presença, da Tua unção. Continue enviando, Deus, pessoas, trabalhadores para ajudá-los, Senhor. Teus servos precisam, primeiramente do Senhor, mas de pessoas que também amem a Tua obra, que estão dispostas a entregar tudo por Ti. Dê a eles discernimento espiritual, abre cada vez mais a visão, guarda eles, livra de todo mal. Sei também que os seus amigos que vieram aqui também. Como é lindo isso, Senhor, porque nós sabemos a importância de um cooperar com o outro, de um ajudar o outro, de um motivar o outro. Então derrama também da Tua unção, da Tua graça, das Tuas bênçãos sobre este casal. E que todos nós aqui, Senhor, todos nós, ó Pai, estejamos nos
presente no nosso meio, igreja. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Não é preciso da glória, não. Aleluia. Confesso que pra mim é difícil acreditar. Quando eu olho pra tuas promessas, acredito que vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Outra vez
noite, a paz de Cristo. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui conhecendo mais uma família da parte de Deus, né? Eu agradeço a oportunidade da irmã Carla, né, que fez contato com a irmã Isa. Eu agradeço a confiança, a oportunidade ao pastor Júlio Carvalho, pastor presidente dessa igreja, né? E aos irmãos que aceitaram esse convite nessa noite, né? A gente vai se apresentar. Eu sou o pastor Átila. Eu sou a Marisa e nós estamos ali na primeira igreja do Nazaré em Nilópolis, a pastora Alessandra Alvarenga, e pela graça do Senhor estamos ali há 3 anos, né, à frente do Ministério da Família daquela igreja, e o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Eu falo que durante 20 anos nós fomos com Josué. Nós estamos no Ministério da Família há 20 anos, 19 anos fomos com Josué, pastor Mário, pastor Margarete, ficaram 29 anos à frente desse trabalho. Aí eles foram, você profundo, não sei se é para Santa Catarina, no Paraná, Santa Catarina, né? Aí aprove a Deus que nós estivéssemos agora à frente desse trabalho, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Nós temos 23 anos, 2 meses, eu guardei, e 21 dias de casado. Aleluia! Grava a data, 23 anos, 2 meses, e 21 dias e poucas horas. Eu lembro, né? Ali na primeira do Nazareno, ali na João Pessoa, eu lá esperando essa noiva linda, maravilhosa. Falei, Senhor, valeu a pena orar. Valeu a pena orar, e ela entrando ali de branco, linda, pai dela conduzindo pela misericórdia do Senhor. Hoje nós estamos aqui. E também nós estamos acompanhados, né, Maísa? Nesse casal de amigos nossos, já foi apresentado, mas vamos falar de novo, que é o Michel e a Bianca, né? Eles estão ali nesse Ministério da Família conosco já também há alguns anos. A gente fala que tem um outro casal também, que eles são Arão e Ur, né? Ajudando ali Moisés, porque uma coisa eu aprendi, irmãos: ninguém faz nada sozinho. Nós dependemos da graça do Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo do Senhor. Mas nós dependemos também de uma equipe. Tem que ter uma equipe, né? Eu fico aqui, olha, as pessoas pensam que é só quem está de frente, o microfone, não. Há toda uma equipe por trás. Há todo um povo que ora, que intercede, que faz a decoração, que faz o louvor, né, Maísa? Eu costumo dizer que eu amo os bastidores, né? Porque é nos bastidores que Deus ele trabalha, é nos bastidores que ninguém vê, mas o Senhor ele vê. Então os bastidores nos ensinam muito, né? E a gente sabe que não é tão simples, né? A gente preparou, eu entrei, já vi tudo tão lindo, né? E a gente sabe que teve uma equipe por trás, que chegou mais cedo, que vai sair mais tarde. E o Senhor ele sustenta, né, da graça, e nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Nós temos um filho, né, a gente esqueceu de falar que é o mais lindo do mundo, né? É o Vinícius, tem 10 anos, né? Ficou na casa da vovó, ele queria vir. Eu falei, não, é só casal, né? Criança é dia das crianças, outro dia, né? Daqui a pouco a gente vai falar que esse garoto é um milagre na nossa vida, né? A gente vai estar falando um pouquinho, né? Então, irmãos, foi nos dar esse tema, construindo um casamento forte em Deus, né? E eu quero basear essa palavra, né? Lá na passagem, que todo mundo conhece, né? Mas eu creio que a palavra, ela se renova cada vez que nós lemos. Está lá em Mateus, capítulo 7, eu vou ler dos versículos 24 a 29. Aqui na minha Bíblia fala assim, os 2 fundamentos. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, senão acompanha ali pelo telão. Todos acharam? Amém? Na minha tradução fala assim, no versículo 24, fala assim: todo aquele, pois, que ouve, Jesus falando, né? Ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra
não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Você pode, por gentileza, fechar sua Bíblia, abrir seu coração, que Deus vai falar com você nessa noite, né? Deus, ele nos levou nessa passagem, porque ela nos ensina muito, né? No versículo 29 vai dizer que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Irmãos, a palavra por si só ela tem autoridade, a palavra por si só ela tem poder, mas por quem ela está falando, ela transmite essa autoridade. E as famílias precisam também experimentar essa autoridade que vem da palavra do Senhor. É por isso, a título de introdução, que lá na tentação, em Mateus capítulo 4, ali mais ou menos, quando o diabo vai tentar Jesus, transforma essa pedra em pão, ele vai falar assim: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Sabe o que sustenta a nossa casa? Sabe o que sustenta a nossa família? É essa palavra. É a palavra do Senhor. Sabe por quê? Família é projeto do Senhor. Família nasceu no coração do Senhor. Família não é um projeto humano, mas é um projeto divino. E o que mantém a família de pé é a palavra do Senhor. E a gente vai ver que não apenas ouvir a palavra, é que a gente vai decorrer sobre isso, mas é praticar. Para a gente entender esse contexto aqui, Jesus ele acabara de falar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte tinha palavras aí difíceis: perdoar o seu inimigo, orar, buscar o Senhor. E quando ele termina essa palavra, aí ele fala: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar esse homem a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E nessa noite eu quero te convidar a você refletir conosco, a você meditar na palavra de Deus, para nós juntos edificarmos a nossa casa sobre a rocha. É verdade. O título, da nossa Bíblia aqui na nossa versão está assim: os dois fundamentos. Então a gente vai falar um pouquinho de fundamento, porque o que sustenta uma casa não é as paredes, não é? A gente, quando constrói uma casa, a gente avalia a construção pela beleza. Ah, nossa, uma casa, de 2 andares, de 3 andares, tem tantos quartos. A gente, que é mulher, a gente olha o quê? A decoração, Nossa, essa mesa é linda. Não vou pintar a parede de cinza, Vou pintar a parede de bege clarinho. E a gente vai lá, escolhe a tinta, E a gente escolhe a bancada, escolhe o fogão. Porém, a gente se esquece que antes de tudo isso, o que foi preciso? Fazer o fundamento daquela casa. Então, o fundamento é algo que a gente não vê. Mas se não tiver um bom fundamento, essa casa ela vai cair. Ela pode estar em perigo. E muitas vezes o nosso casamento, ele precisa estar fundamentado na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Então, primeira coisa dessa noite, o nosso casamento precisa estar fundamentado. E aí fica a pergunta: qual é o fundamento do
vai discorrer um pouquinho sobre isso. E falando um pouquinho dessas coisas que ninguém vê, irmãos, que é o fundamento, né? Esse fundamento que é Jesus. Aí eu costumo dizer, como é que está a sua intimidade com o Senhor? Às vezes, lá no seu secreto, lá no seu quarto, quando você entra no seu quarto, você fecha a porta, você dobra o seu joelho e começa a orar ao Senhor, irmão. Ninguém está vendo, mas você está pagando o preço de ser fiel ao Senhor. Você está pagando o preço de orar ao Senhor. Você está pagando o preço de santificar a sua casa. Ninguém está vendo. As pessoas às vezes não sabem o segredo do sucesso do seu casamento. É porque você paga o preço, às vezes, de no secreto, irmãos, entregar sua casa, entregar sua esposa ao Senhor, entregar seus filhos ao Senhor, entregar o seu matrimônio ao Senhor, entregar sua provisão ao Senhor, porque Ele mesmo falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Não andeis ociosos por coisa alguma, porque Deus Ele tem cuidado de todas as coisas. A gente pode não estar vendo, mas o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando de você. O salmista ele vai dizer: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. O Senhor não vai desamparar a tua casa, o Senhor não vai desamparar a sua família. Ele está cuidando, cuida do fundamento, cuida da sua intimidade com o Senhor, porque Deus ele vai cuidar de tudo isso. E aos olhos humanos, né? Por isso que a Bíblia diz que não andamos porque a nossa vista humana vê. Nós andamos pela fé, e pela fé eu posso ver Deus agindo, trabalhando, guardando e livrando a nossa casa de todo mal. Isso é verdade. Então, o que sustenta um casamento quando a crise chega? Porque se você reparar, nessas duas casas, a tempestade ela chegou. Ela não chegou somente para a casa que estava fundamentada na areia. Ela chega para as duas. Porque todos nós vamos passar pelo dia mau. A nossa vida, eu costumo dizer que ela é feita de estações. Então tem o outono, tem o inverno, tem a primavera, tem o verão. Mas o dia mau ele chega. Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que sustenta o nosso casamento quando chega o dia mau, quando chegam as dificuldades? Então a resposta está em duas verdades fundamentais. O fundamento ele precisa ser Cristo, e o amor que nós sentimos um pelo outro precisa proceder de Deus. Eu queria também ler com vocês que a base, o fundamento é Cristo e o amor que nós sentimos. Falar que talvez aqui teria alguns namorados, alguns noivos, tem namorados aqui? Aqueles que estão começando, namorado, tem namorado e noivo aí? Noivo também, namorado? Né? A Maísa lá, tem curso de noivo, né? A Maísa não gosta que fale, mas eu falo com os noivos. Eu falo assim: ó, dá tempo a gente desistir, dá tempo de você pensar duas vezes. Isso aqui é isso, eu falo brincando, né? Mas esse tempo, irmãos, é um tempo de preparação. Lá em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 7 e 8, que eu vou estar lendo, fala assim, ó: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de onde? De Deus. Vou repetir: porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu gosto disso que fala que Deus é amor, e Ele se relaciona conosco através do amor. A palavra vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda estávamos no
e Ele já nos amava. Nós ainda não conhecíamos o Senhor, mas Ele já nos amava. E esse amor, eu não sei você, mas Ele me constrange, porque eu não merecia. Mas a graça que chegou até nós, a Ele, esse Deus que é amor, que me amou, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu em nosso lugar. Não é um amor teórico, mas é um amor prático. E Ele vai nos ensinar a nos relacionarmos com Ele, com o próximo e com o cônjuge através do amor. Em Mateus 22, se não me engano, lá no versículo 36, alguns fariseus vão perguntar a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Aí Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. No versículo 39 vai dizer: e o segundo, para o relacionamento com Deus, é através do amor, irmãos, é pela graça. Por isso que eu não posso amar a Deus quando tudo vai bem só não, né, irmãos? A gente pode estar na luta, mas eu amo o Senhor. A gente pode estar na prova, irmão, mas eu adoro o Senhor. A gente pode estar no deserto, mas o amor de Deus por mim é infinito. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ali no 39 vai dizer que o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Olha como é que Deus nos ensina a amar a Ele, amar o próximo. Se não me engano, lá em Mateus 5 vai dizer até amar o nosso inimigo. E Efésios 5 vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aqui eu falo para os namorados, para os noivos, para os casados. Como é que você ama essa varoa? Cristo se entregou pela igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, irmãos. Às vezes o marido não quer ter tempo, às vezes o marido troca o celular pela esposa, não quer dar atenção devida a ela. Se Ele está nos ensinando que o amor que o marido tem que ter pela esposa é o mesmo amor que Cristo teve com a sua igreja. Aí alguém pode falar assim: pastor, você não conhece a minha esposa. Aí Cristo vai falar assim: você não conhece as minhas igrejas. Porque tem igrejas, mas Cristo ama. Cristo, Ele ama a sua igreja, a sua noiva. É verdade. Então, o fundamento do nosso relacionamento precisa ser o amor, mas o amor em Cristo. Porque se a gente parar para pensar, como seres humanos, pela nossa natureza caída, nós não temos a capacidade de amar como Deus amou. Só o Espírito Santo é que pode nos capacitar. Então, o amor que o mundo prega lá fora é um amor baseado em conveniência. Então, é um amor onde precisa ter uma troca. Não que a gente não precise investir no nosso relacionamento, nós investimos. Mas a gente vê que são amores baseados em conveniência. Casamentos hoje em dia não são baseados em aliança, são baseados em contratos. E contrato é algo que a gente vai lá no cartório e desfaz. Aliança não. A aliança ela é eterna, ela é firmada no altar. Então tem essa diferença. E aí o mundo tenta nos passar isso. O que eu vou ganhar? O que você vai me dar? Enquanto o amor de Deus é o contrário. A gente pergunta: como eu posso te servir? O que eu posso oferecer? Então, queridos, o fundamento precisa ser o amor, mas não o amor que é pregado lá fora. É o amor que está firmado e que é ensinado a nós através de Jesus Cristo, através do verdadeiro amor, porque a Bíblia fala que Deus, Ele é amor, Ele não sente amor, Ele é o próprio amor. Amém? E aqui para os namorados, para os noivos, né? Eu vou ler o versículo de 18, do capítulo 4, que fala assim, ó: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, né? Ora, o medo produz tormento,
Logo, aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Por que eu estou falando essa palavra aqui para os namorados, para os noivos, daqui a pouco eu vou falar também para os casais, né? Porque às vezes o que leva uma pessoa a querer se relacionar, o que leva a pessoa a querer arrumar um namorado, arrumar uma namorada, às vezes é o medo da solidão, é o medo da pressão social, é o medo, todos os meus amigos têm namorado, só eu que não tenho, né? Todos os meus amigos, sábado à noite, saem para algum lugar, vai para uma pizzaria, e eu fico em casa. Irmãos, espera no Senhor, que Deus está preparando alguém para você. Tudo, Eclesiastes 3, tudo tem o tempo do Senhor. Nós, esses 20 anos de ministério, de gabinete, pessoas que se precipitaram, com medo de não encontrar ninguém, e não esperou aquela pessoa que Deus estava preparando, né, mas e além de Deus estar preparando aquela pessoa, Deus está te preparando. Eu falo isso nas igrejas que eu vou, né? Talvez o medo que as pessoas têm de se relacionar também, porque elas vêm de uma família disfuncional. Eu não sei qual família que você veio, vou falar um pouquinho da minha. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Meu pai tinha problema com bebida. De segunda a sexta, meu pai era uma pessoa responsável, trabalhava, mas sábado e domingo meu pai estava no botequim. Sábado e domingo eu tinha que pegar meu pai lá no bar, bêbado. Sábado e domingo meu pai, a gente morava numa rua sem saída, meu pai tinha um fusquinha, ele batia no muro lá da vizinha. Essa foi a casa que eu cresci. Mas antes de eu ser crente, irmãos, guarda isso, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu falei, eu não quero que a minha família passe por isso. Não é porque meu pai bebia que eu vou beber. Eu sou 50 a mais. Eu tenho orgulho de falar, eu nunca fiquei embriagado na minha vida. E eu tomei essa decisão quando eu não era crente. E quando eu conheci a verdade da palavra, eu falei, Senhor, me guarda. Senhor, toma a minha vida e a minha família vai glorificar o Senhor. Então você que quer entrar no relacionamento, talvez você viu a sua família se separando, os seus pais se separaram, todos os seus tios se separaram, mas eu quero liberar uma palavra na sua vida nessa noite. Você vai ser diferente. A sua casa vai estar firmada na rocha que é Jesus. Você vai quebrar um ciclo na sua família. A sua família vai ser abençoada, a sua geração vai ser abençoada, seus filhos vão ser abençoados, os seus netos vão ser abençoados, porque a sua casa está firmada na rocha. E você pode e deve fazer diferente. Por isso que eu falei o tempo. Às vezes você esperar alguém no tempo de cura. Deixa Deus te curar, deixa Deus te tratar, para você entrar num relacionamento curado e falar, Senhor, eu posso estar vindo de um lar disfuncional, mas a minha casa, a minha família vai ser diferente, a minha família vai ser salva. Então nessa noite, guarda essa palavra no teu coração. E aqui para os casados também, né? A cada dia o Senhor faz algo diferente. Na sua casa Deus está trabalhando, e em você as pessoas verão a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus, porque Deus está na tua casa te guardando, te livrando para a glória do nome dele. Amém, gente? Todo relacionamento é movido por propósito. Então vocês precisam perguntar a si mesmos: qual o propósito que eu estou namorando, eu estou noivo, né? Eu costumo dizer que o Senhor, Ele não dá o nome da pessoa com quem você vai se casar, mas Ele dá princípios para que você possa seguir. Então eu vou falar rapidamente sobre alguns. O primeiro deles: o seu namoro, o seu noivado, a pessoa que está com você, ela precisa te aproximar de Deus, nunca o contrário.
Precisa ser um relacionamento que glorifique a Deus. Outra coisa muito importante, vocês precisam ter valores em comum. Valores, projetos em comum. Inclusive ministerial, né, Maísa? Inclusive como ministerial, é bom, profissional. Como é bom você estar em sintonia com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, né? Tudo bem, cada um pode ter um ministério na igreja, mas vocês estão caminhando junto, vocês somam junto. Quando a gente começou a namorar, a gente teve essa preocupação, né? Ela era de uma igreja, eu era de outra. Primeira coisa que nós oramos, vamos orar ao Senhor, nós precisamos congregar na mesma igreja. Vamos orar ao Senhor, qual o ministério que Ele vai querer que a gente faça, né, Maísa? Aí a gente começou no ministério de evangelismo, e aí Deus foi moldando o nosso coração e nos levou para o ministério da família. Então, a pessoa que você está procurando, ela tem que se aproximar de Deus, e você tem que pedir ao Senhor, para os namorados, os noivos, os casados, que você esteja em sintonia, irmãos. Não adianta eu estar aqui na frente e o outro está lá atrás. É importante a gente estar caminhando junto. É importante a gente estar na mesma visão, no mesmo propósito. Ainda que tenha às vezes ministérios diferentes. Mas vocês estão fazendo a obra e a vontade do Senhor. É verdade. Então é um relacionamento que precisa te aproximar de Deus. E precisa ter valores e projetos em comum. Às vezes os dois servem a Deus, que é o básico, né? A gente está falando aqui de um jugo que caminha no mesmo propósito, não no jugo desigual, né? Até porque namoro e noivado não é evangelismo, né? A gente não namora para evangelizar, até porque a gente não sabe, né, se a gente vai conseguir mudar ou converter alguém. Só o Espírito Santo é que tem essa capacidade. Então, namoro não é agência de evangelismo, né? E também não é lugar para curar o coração. A gente precisa ir para um relacionamento curado. Não é depositar no outro a expectativa de que o outro vai resolver as minhas carências. Porque não vai. Nós não podemos colocar sobre o outro expectativas irreais. Então, no namoro, no noivado é um momento para conversar e para se chegar a algumas conclusões. Temos planos em comum? Que às vezes, queridos, os dois, como eu falei, servem ao Senhor, mas têm objetivos diferentes. Um quer ir para um lado e o outro quer ir para outro. E aí, tem como dar certo? O que a palavra de Deus fala? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, esse momento de namoro e noivado é um momento para vocês conhecerem e terem propósito, que é chegar ao altar. Acompanhando muitos casais, a questão do princípio, aqui é no namoro e noivado, não quebrem princípios, irmãos. A gente está acompanhando um casal que ela é criada na igreja, servia ao Senhor desde pequena. Aí ela começou a se relacionar com um rapaz viciado em droga. Os pais falaram: minha filha, não é para você. Minha filha, não é para você. Aí o que ela faz? Foge para a abençoada. Vai morar junto. Aí se casam. Aí hoje, ele começou a se viciar com 18 anos. Hoje ele tem 40 anos. Ele não consegue se libertar do vício das drogas. Aí a gente acompanha esse casal, mas chegou um momento que eu falei assim para eles: olha só, tudo isso que vocês trazem para a gente, isso é consequência. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. E qual é o mal? É o vício dele. Aí eu entrei em contato com o pastor amigo meu lá de Padre Miguel, consegui uma casa de reabilitação para ele, que não era de graça, mas Deus abriu uma porta, que seria de graça para ele se recuperar, mas ele não quis. E ali ela começou a ver que ela está pagando um preço, irmãos, por ter quebrado um
princípio de jugo desigual e de alguém que estava debaixo do senhorio da geração. Irmãos, se o Senhor pode libertar, eu creio. Mas enquanto não liberta, vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Então, espera no Senhor, confia no Senhor. Ele está preparando alguém para você, que vai, como a Maria falou, vai te aproximar de Deus, né, Maísa? É verdade. E todo casamento, ele está sendo construído, toda relação é construída, né? Então a gente constrói conversando, a gente constrói planejando, tendo objetivos em comum, né? Então, na verdade, como a irmã Carla falou, nós estamos em construção. E é interessante, lá a gente tem o curso Casados para Sempre e tem uma folhinha que os casais eles ganham na primeira aula, que é assim, ó, estamos em reforma, né? Então eles colocam aquela folhinha lá no guarda-roupa, né? Porque sempre eles vão lembrar que eles estão passando por uma reforma. E o nosso casamento ele é construído no dia a dia. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre os fundamentos dessa construção. E só mais na mais entrar nessa parte, a gente observa o seguinte: os casamentos, eles estão em construção. Nós temos 23 anos de casado. Talvez aqui tem pessoas que têm muito mais do que a gente. Mas a gente já entendeu que não é porque eu tenho 23 anos que eu não preciso construir mais, que eu não preciso fazer uma reforma, que eu não preciso olhar a minha casa e ver se não tem uma infiltração, não ver se o telhado está direitinho. Irmãos, pode ter 30 anos de casado, mas precisa fazer uma reforma de vez em quando. O casal precisa estar se cuidando, né? Porque às vezes o casal ele para cuidar só dos filhos. Irmãos, um dia os filhos vão embora, eles vão casar, eles vão ter seus filhos, vai ficar dois estranhos, porque a gente passou a vida cuidando de criança, filhos, só que eles vão embora. Só que o casal precisa ter esse cuidado. 23 anos, vamos aqui, vamos para o retiro, vamos para o jantar, vamos lá, mês de maio fez a mini vigília da família, vamos para a mini vigília da família, vamos namorar, vamos conversar, vamos investir nessa construção. Então pode ter 30 anos, pode ter 40 anos, irmãos, não pare de construir na sua família. Não pare de reformar a sua família. A gente fala lá na igreja que às vezes a maioria dos casais só nos procura, né, quando o casamento já está na UTI. Não, irmãos, não faça isso. Faça aquele exame periódico, né? Que a gente fala antes, não deixe o problema chegar, não deixa a luta bater a sua porta, mas esteja preparado, irmãos. Que quando a luta vier, você já tem condições de passar por aquela situação. É verdade. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre os fundamentos frágeis do casamento. Então a primeira casa, ela foi fundamentada na rocha, a segunda na areia. Né? E quais são esses fundamentos frágeis do casamento? Casamento construído apenas sobre emoções. Então a gente vê casais que são movidos pela emoção, né? A gente vê casais que se apaixonam, aí a primeira emoção é a paixão. Só que a paixão ela vai passar. O amor ele é mais maduro. E aí é muitas vezes onde entra o casal já achando que o casamento já não está tão bom. Ah, não sinto mais aquele frio no estômago, né? E aí a gente quer ser movido sempre por emoção. Só que as nossas emoções, elas são volúveis. Não é verdade? A gente tem que ser movido por compromisso. Nós firmamos um compromisso diante do altar. Se a gente for movido por emoção, tem dia que a gente acorda o quê? Amando, né, o cônjuge. Não é verdade? Aí vem a TPM para as mulheres, né? Aí a gente acorda como? Querendo esganar
As nossas emoções, elas oscilam o tempo inteiro. Porém, eu fiz um compromisso com Ele, eu vou cumprir até o final. Isso é que tem que nos mover. Estamos numa sociedade onde é mais fácil descartar. Já reparou que hoje em dia a gente não conserta mais nada? Micro-ondas quebrou, joga fora. Não sei o que quebrou, fora. Porque o preço às vezes não vale a pena, não é? Você vai procurar consertar, já está mais caro do que o próprio produto. E com isso, essa cultura do descarte vai entrando dentro da nossa casa. É mais fácil descartar. Não quero consertar. Só que não. Nós precisamos aprender a não nos movermos por emoção, e sim por propósito. Seja no nosso casamento, seja no ministério. Já pensou se no ministério a gente fosse só movido por emoção? Queridos, tem dias que a gente precisa colocar a nossa dor no bolso e cuidar do outro. Tem dias que a nossa vontade é de ficar em casa, chorando, porque a gente também passa por lutas e problemas. Mas aí liga o irmão precisando de uma oração, de uma visita. Aí você larga tudo e vai. Por quê? O que te move? Propósito. Mesma coisa o casamento. Nós precisamos ser movidos por propósito e não por emoções. Casamentos construídos sobre aparência. Nós estamos vivendo uma era onde a grama do vizinho ela é sempre mais verde. A era das redes sociais, queridos. Ali ninguém tem problema. É a família Doriana, né? Viu o comercial da Doriana? Ninguém tem problema. O casal está viajando no Instagram. Todo mundo está viajando, menos você, já reparou? Aquele feriadão, todo mundo lá viajando no Instagram e você lá pegando trem, indo trabalhar, né? Aí tu fala, não é possível. E aí você começa a achar que a sua vida não está tão boa. Você olha e não vê as coisas, as bênçãos que o Senhor te dá. Porque estamos numa era de comparações. O tempo todo a gente quer se comparar. E aí a gente vê muitos casamentos construídos sobre aparência. Aparência onde a grama do vizinho é mais verde. Aparência que vivem algo, mostram viver algo que não é real. Porque é muito mais fácil a gente sustentar uma mentira do que encarar a verdade de quem nós somos. Encarar a verdade dá trabalho, irmão. Encarar a verdade dói. Eu costumo dizer que uma das maiores experiências que a gente pode ter com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo fala para você assim, ó, isso aqui não está legal. Você tem que mudar. E é como se tivesse um espelho na sua frente. E você começa a ver tudo aquilo que Deus precisa melhorar em você. E é doído, é dolorido. Então, a gente não pode viver de aparência. Essa questão da aparência é tão séria aqui nos casais que a gente não pode esquecer que lá na nossa casa tem filhos nos observando. Esses dias eu ouvi uma frase que eu concordo. A gente fala dos adolescentes, né? Mas os adolescentes, eles não são hipócritas. Às vezes os pais reclamam, por que meu filho não está na igreja? Por que meu filho não está envolvido na igreja? Por que meu filho não quer ser do louvor, não quer ser do evangelismo? Porque às vezes os nossos filhos estão nos vendo bem arrumados, com a Bíblia na mão, e o domingo para a igreja, mas em casa. Só Deus sabe quem é aquela família. E o adolescente está vendo isso. Os filhos estão vendo isso. A leitura que os filhos estão fazendo é do nosso comportamento. E não apenas do que nós falamos, irmãos.
eles olham o que você faz, muito mais do que você fala. Então o adolescente, o filho, ele cresce vendo isso. Os pais vão para a igreja, aí a cabeça fica confusa. Ué, meus pais na igreja adoram, dão glória a Deus, mas em casa é só xingamento, é só agressão verbal, é só discussão, irmãos. Esses filhos não vão querer se envolver com a obra do Senhor, porque essa família que a gente está falando, ela está vivendo de aparência. Por isso que às vezes lá em casa a gente tem esse cuidado de não conversar na frente do nosso filho, de ter às vezes a nossa DR, né, não na frente dele. Eu aprendi lá em casa, eu falei para ela, assim, Maísa, a mesa no almoço ou no jantar não é lugar de discussão, a mesa é lugar de comunhão, é de você estar com a família. Quando a gente acaba de almoçar, vamos para a sala discutir, vamos para a sala conversar com a criança, ensinar ele o caminho, mas a mesa não, a mesa é lugar de comunhão. Eu tenho meu particular com Deus, eu entro no meu quarto, abro minha Bíblia e falo com o Senhor, mas às vezes eu vou lá para a sala, eu abro a minha Bíblia na sala. Para quê, pastor? Para o meu filho ver eu orando, para o meu filho ver eu lendo a palavra, e ele vai crescer num ambiente onde o pai dele e a mãe dele verdadeiramente têm o Senhor. Então às vezes essas famílias de aparência, o filho cresce nesse lugar, e essas famílias de aparência, a gente vai ver que quando chega o problema, ela não resiste, porque não tinha essência, tinha aparência. Por isso que Jesus, quando ele chega naquela figueira só tinha folhas, ela era frondosa, ela era bonita, só tinha aparência, mas não tinha um fruto. A palavra diz que é pelos frutos que se conhece uma árvore. Não é pelas folhas, não é pela aparência externa, mas é pelo fruto que o Espírito Santo produz através de nós. Os nossos filhos vão conhecer o Senhor através de nós. E eu falo para minha esposa, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é que eles tenham uma experiência pessoal com o Senhor. Irmãos, às vezes se preocupa, meu filho está numa escola boa, ele tem que deixar uma herança para ele, mas tudo isso é bom. Mas o maior legado que você pode deixar para o seu filho é ele ter uma experiência pessoal com o Senhor. Peça a Deus essa sabedoria, essa autoridade de ensinar o teu filho o caminho do Senhor. E um dia você vê seu filho aceitando o Senhor, e um dia você vê seu filho, ali sendo batizado pelo Espírito Santo, você seu filho pregando a palavra, e você vai dizer, eu cumpri o meu propósito, porque o meu filho serve ao Senhor. É verdade, por isso que quando o inimigo ele atinge um casal, o objetivo dele não é destruir somente o casamento, é destruir uma geração. Então, queridos, lutem pela família de vocês, porque o Senhor ele tem uma bênção geracional para derramar sobre nós. Você crê nisso? E aí agora a gente vai falar sobre o casamento que é firmado na rocha. Como que a gente pode firmar esse relacionamento, né? Primeira coisa, é o casamento onde Cristo é o centro. Ele é o cordão de 3 dobras. E o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Vai vir a luta, vai vir a tempestade, mas nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Então nós não vamos cair. A nossa casa ela vai permanecer. Nessa noite o Senhor vocês estão aqui, o Senhor está dizendo para você, permaneça firme na sua posição. Deus ele vai cumprir, ele vai honrar, mas você precisa permanecer. Permaneça.
Não se distraia. Não ande de um lado para o outro, mas continue no caminho, trilhando o caminho. Mas está difícil, mas eu vou continuar. Eu vou prosseguir. Sabe por quê? Todo inverno ele passa. Depois do inverno vem o quê? A primavera. Então o inverno ele vai passar. Você crê nisso? O inverno ele passa. Mas o que vai te sustentar é você que está na rocha. Hoje de manhã na missão da igreja, a pessoa nos lembrou de uma coisa que aconteceu conosco que a gente nem mais lembrava. Porque passou. É igual a dor de parto. Passa, né? As mulheres aí podem falar isso. Que uma vez o nosso apartamento pegou fogo. E a gente ficou assim. Aí nós ficamos 6 meses até o seguro cobrir tudo. Ficamos morando na casa dos pais da Maísa. Mas nesse tempo, o Senhor nos guardou. Nesse tempo, o Senhor nos sustentou. Mas por quê? Nosso casamento está firmado onde? Na rocha. A luta vai vir, a dificuldade vai vir. Mas o Senhor é que nos guarda. Passamos por essa luta. Tanto que quando a irmã falou, a gente lembrava. A gente realmente isso aconteceu. Mas que isso passa. A gente não vive preso às lutas. A gente se leva até cicatrizes, mas a gente sai mais forte. É igual Davi. Davi matou um leão, ele matou um urso. Ele ficou se lamentando, mas aquilo serviu para um dia ele enfrentar o gigante. Ele falou assim: rei Saul, ninguém estava vendo, olha aí, ninguém está vendo. Ninguém estava vendo, mas eu matei um leão, eu matei um urso. Se o Senhor permitir, meu rei, eu posso matar esse gigante, porque não sou eu, mas será o Senhor, a quem Ele afronta, que vai derrubar esse gigante. Não tem que ser assim na sua vida, irmãos. Ninguém está vendo, mas você está orando. Ninguém está vendo, mas você está clamando, você está pagando o preço de ser fiel ao Senhor. Essa pessoa vai se converter. O Senhor vai libertar aquela pessoa que precisa de libertação. Mas você precisa ficar firme na rocha que é Jesus. É verdade. Então, para a gente manter esse casamento fundamentado, a gente precisa regar esse casamento com respeito. Respeito é fundamental. E a gente fala um pouquinho de respeito, não somente o respeito que se fala hoje em dia, né? A gente costuma dizer assim: quando o casal está se agredindo muito verbalmente, alguns chegam até agressão, acabou o respeito, né? Assim que a gente fala. É melhor ir cada um para o seu lado, porque acabou o respeito. Mas não. A gente quer falar, às vezes, de uma falta de respeito mais sutil, que é falar, a forma de falar, com palavras duras. Às vezes você não xinga a pessoa, não há uma agressão verbal, mas o tom de voz, às vezes é um tom rude, é um tom irônico, é um tom que rebaixa outra pessoa. De indiferença. Às vezes você expõe o seu cônjuge na frente dos amigos, na frente da família. Quer ver uma falta de respeito? É não incluir o outro nos seus planos, no seu projeto. Você faz planos, você faz projetos, mas não inclui o outro. É só você. Há um certo egoísmo. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, que isso caia por terra, como a Isa falou, a indiferença. Às vezes o outro fala, traz um problema, você, isso aí desculpa o termo, isso é frescura, isso aí não, irmãos. Respeite o sentimento do outro, entenda o sentimento do outro. Cada um reage de uma maneira. Não é porque eu posso reagir de uma maneira que eu quero que ela reaja da mesma maneira, não. Então respeite, isso é uma falta de respeito, quando eu não valido os sentimentos um do outro, né? É verdade, a experiência ela pode ser a mesma, mas cada pessoa vai reagir de um jeito. Então nunca tome a reação do outro pela sua. Às vezes você passou por um problema
gente precisa ter empatia de olhar para o outro e falar, não, eu estou com você. Na sua cabeça, esse problema é fácil de resolver, mas para o outro não é. Isso é casamento. É você entender a limitação do outro, os defeitos, porque ninguém é perfeito, queridos. O problema é que às vezes a gente casa não com uma pessoa, nós casamos com as expectativas que nós depositamos no outro. E uma expectativa, quando ela não é satisfeita, ela gera frustração. E toda frustração, ela gera cobrança. E aí começam as cobranças. Porque você nunca vai ser, porque você nunca faz. E aí, a gente esquece de olhar para as qualidades. Olha para a pessoa que está do seu lado, você que está com namorado, cônjuge aí. O que te chama a atenção para você aceitar um namoro ou um casamento? Algo te chamou a atenção. Ninguém aqui casou, obrigado. Ninguém aqui é lá daquela terra lá onde a pessoa é obrigada a casar, amém? Glória a Deus. Ninguém veio para o altar achado aqui obrigado. Algo te chamou a atenção. Então por que a gente cobra tanto? E não olha o outro, as qualidades que o outro tem. A gente precisa conhecer, irmãos, com quem nós estamos casados. Às vezes a linguagem do amor do outro não é a sua. Lá em casa a minha linguagem do amor é presente, né? Eu gosto de ganhar presente. O Atila já sabe. E eu gosto de presentear. Você vai saber se você me conquistou se eu te der um presente, né? Eu gosto de presentear. Já o Atila é palavras de afirmação. Ele gosta de ouvir, de ser incentivado. A minha família, a nossa linguagem do amor é serviço. A gente não é uma família que fica se beijando, se abraçando. Não. Mas é pau para toda a obra. Precisou, a gente está lá. Juntinho, todo mundo. Então, quando a gente conhece, a gente aprende a valorizar. E para de viver uma expectativa de algo que talvez não aconteça. E está tudo bem, né? Porque existem outras qualidades. Então a gente quer falar um pouquinho também sobre esse amor fundamentado na rocha, o amor que investe na relação. Muitas pessoas acham que o casamento é a linha de chegada. Casei, agora eu posso relaxar. A conquista é diária. O casamento é o ponto de partida, irmão. Mas eu já estou casada há muitos anos. Não importa. Casamento precisa ser cultivado diariamente. Quem aqui gosta de plantas, mulheres? E poucas. O pessoal não gosta, levantou a mão. Eu confesso, eu até gosto, mas eu esqueço de cuidar. Né? E aí, uma vez, meu filho ganhou uma sementinha de girassol e o objetivo da escola, né, o trabalho era o seguinte: alimentar aquela semente até florescer. E aí, o que aconteceu? A gente esqueceu de alimentar, né? De regar. E aí, a semente morreu. Ele falou: mãe, agora eu vou levar o que para a escola? Eu falei: não, a gente vai dar um jeito, eu vou comprar outra semente. Vamos comprar geração. Coisa melhor. E aí, queridos, a mesma coisa no casamento, a gente precisa regar. Regar só uma vez não adianta. Eu aposto que você se lembra a primeira vez que vocês disseram eu te amo um pro outro. Vocês não lembram? Agora fica a pergunta, não precisa responder. E a última vez, vocês lembram? Quando foi a última vez? Para vocês pensarem. Né? Aí alguns falam assim: não, pastor, ela sabe que eu a amo. Exatamente. Ele sabe que eu amo. Ele sabe, ela sabe, mas ela quer ouvir. Então nessa noite a gente está te ajudando. Olha aí, olha o mistério.
Você está te ajudando, varões. Eu estou levantando a bola para você cortar. Então, você vai glorificar o nome do Senhor nessa noite. Fala aí, ó. O pezinho do ouvido aí, ó. Fala assim, não, eu te amo. A gente está aqui investindo nesse jantar de casais aqui. É porque eu te amo, você é meu amor. Fala para ela aí, fala para mim não. Olha o outro aí, fala aí, ó. Não liga quem está do seu lado, não. Fala aí, ó. Fala pro outro aí, ó. Você é meu amor, eu amo você, a gente está junto. É verdade, sabe por quê, queridos? Muitos casamentos vivem de glórias passadas. Ah, porque eu fiz, porque na época a gente se arrumava para sair, na época a gente marcava em algum lugar. E agora? Não marca mais? A gente tem um casal que trabalha com a gente, é muito engraçado. Eles marcam para se encontrar. Eles marcam para se encontrar. Eles moram juntos, são casados. Aí ele marca com ela no shopping, aí ele vai antes, aí ela sai de casa, se arruma e eles se encontram. Não é muito normal. Mas é uma coisa eles vão, eles fazem isso, são casados. Aí eles saem, ela sai para se encontrar, lembrar. Então a gente precisa fazer isso. Investir na relação. E não adianta só um investir. Os dois precisam investir. Os dois precisam investir. Então, o amor também que permanece, que é fundamentado, ele investe na comunicação. Muitos casais não se comunicam mais. Muitos casais não brigam mais, mas também não conversam mais. Interessante isso. Tem uns casais, como ela falou, não brigam. Você olha assim, gente, que casal não briga. Mas sabe por quê? Porque não se falam mais. Não tem comunicação. Um dorme num quarto, o outro dorme no outro. É a aparência. Eles não se falam mais. Eles não têm mais aquela comunhão. Eles não têm mais aquela vontade de estar juntos. Não têm mais vontade de voltar para casa. Então, para não brigar, eles não falam. A gente fala, né, mas é o silêncio punitivo. Às vezes a mulher ela fala e o cara fica quieto. Não conversa. Não fala, não bota para fora o que está sentindo, o que ele acha. Isso é terrível, irmãos. Isso é muito triste. Porque o que não é falado, né, Maísa, não vai sumir o que você deixou de falar. Ele vai só acumular. E esse acúmulo, ele vai transformar-se num muro que vai separar o casal de uma forma sutil. O casal não está percebendo que está havendo um muro entre eles. E o casal vai se afastando. Chega um momento que fica difícil agora do casal se aproximar. Cada um vive a sua vida, cada um tem os seus projetos, seus ministérios, e já não sabem mais quem é o outro, o que o outro sonha, o que o outro planeja, o que o outro sente. Eu falo sempre que meu primeiro ministério é minha família. Tanto que é um dos requisitos para ser um servo do Senhor: cuidar bem da sua casa. Porque aquele que não cuida dos seus, o que a palavra diz, é pior do que o quê? Então não adianta eu cuidar da igreja e não cuidar da minha família. Eu estou quebrando o princípio. O Senhor não vai abençoar, não vai fluir, porque eu preciso primeiro cuidar da minha família. Quando a minha família está bem cuidada, eu cuido da igreja com propriedade e com autoridade, porque eu vivo isso que eu estou ensinando. É verdade, queridos, a gente precisa priorizar a nossa casa. Eu costumo dizer que tem papéis que são essenciais, ninguém pode substituir. Meu papel de esposa, meu papel de mãe, o meu papel de líder do Ministério da Família. Se o pastor decidir, amanhã, quando a gente chegar lá,
Pode ter outro casal no nosso lugar. Agora o meu papel de mãe ninguém substitui. E nem de esposa. Então, em primeiro lugar, precisa estar nessa casa. Não se deixe levar por um ativismo religioso em detrimento do que você precisa cuidar dentro da sua casa. Nós precisamos ter essa visão, irmãos. E se for necessário, peça ajuda. Se for necessário, pare um pouquinho para poder cuidar do que precisa ser cuidado. Amém? E para a gente terminando, a gente vai falar de dois assuntos aqui, que fala assim: o amor que permanece, ele caminha em alinhamento. Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiverem acordo, né? E a gente fala, como eu falei aqui no começo, uma parte, é o alinhamento espiritual, é o alinhamento emocional, é o alinhamento ministerial e o alinhamento de propósito, irmãos. Nós precisamos, essa palavra cônjuge, ela quer dizer que a gente está debaixo do mesmo jugo. Nós estamos debaixo do mesmo jugo. A gente está fazendo aquilo que Deus pediu que a gente fizesse. Então a gente está caminhando junto. Sabe por quê? Porque aqui a gente já vai para o final, que vai dizer o seguinte: as tempestades virão, irmãos. Nós lemos em Mateus 7 que ela veio para a casa que foi firmada na areia, que ela veio na casa que foi firmada sobre elas. Aqui o testemunho nosso breve, algumas pessoas que talvez já conheçam, nós passamos por uma luta. Nós temos 23 anos de casado. Nosso filho tem 10 anos. Porque o nosso filho, ele é a 4ª gestação da Maísa. Ela teve a primeira gestação, aí ela perdeu. Nós perdemos a primeira gestação. Foi um baque para a gente. O casal que tem um filho, né? A gente quer construir a nossa família. Aí, né, os médicos falam: a primeira gestação isso pode acontecer. Amém. Vem a segunda gestação. Aí novamente, nós vamos lá fazer os exames. Chega lá, não tinha mais o batimento cardíaco da criança. A criança não chegou no primeiro trimestre. Perdeu-se a segunda gestação. Aí a sua cabeça começa a ficar. Aí vem os amigos de Jó. Deve estar em pecado. Deve ter alguma coisa de errado aí. Daí os amigos de Jó, Deus estava testando Jó. Jó era íntegro, reto, temente a Deus. Mas os amigos de Jó culpavam Jó deve ter feito alguma coisa, eu estava passando por isso. Se você fala assim: pastor, você sabe qual coisa disso? Não sei. Um dia Deus vai me mostrar. Aí, segunda gestação, perdeu. Vinha a terceira gestação. As pessoas falam: pode ter pecado. As pessoas vão entendendo. Olha a tempestade batendo. Eu já era pastor, já trabalhava com família. Eu falei: como é que eu vou trabalhar com família se eu não tenho filho? Eu quero ter essa propriedade que é o filho. E vem a terceira gestação. A gente vai fazer o exame, a ultra. Eu já até sabia, está quase virando tetra. Batimento cardíaco ausente, BCA. Que a médica que faz ali, ela não fala. Ela só escreve BCA para você ir para o seu médico. Aí a Maísa saiu e falei: Maísa, BCA, batimento cardíaco ausente. Terceira gestação. Mas nessa hora, Deus nos sustentou. Nessa hora, a nossa família estava firmada sobre a rocha. Porque às vezes, amigo de Jó, eles vêm te perturbar. Às vezes, Satanás, ele vai te falar no teu ouvido: cadê teu Deus? Igual Isaac, Sadraque e Abednego: rei, saiba de uma coisa: se o nosso Deus, se ele quiser, ele nos livra. Mas se ele não quiser nos livrar, nós não serviremos ao Senhor. Deus é quem sabe. Eu aprendi que Deus, ele é soberano. E o meu relacionamento com ele, que eu falei de amor no começo, não depende das circunstâncias. Está tudo bem, eu louvo a Deus. Está tudo mal, eu louvo a Deus. Está tudo indo bem, eu adoro o Senhor. Está tudo indo mal, eu adoro o Senhor, irmãos. E vem a terceira gestação, ela perdeu. Aí, eu não particularmente com Deus, e aqui eu deixo essa palavra para vocês também. Deus, ele falou assim comigo: Basta, vai lá no início.
Vai lá no início. Porque a gente vive no pós-queda. A gente vive depois do pecado. Mas o que Deus falou para os casar, para Adão e Eva, antes do pecado? O que ele falou? Sede, ajuda o pregador aí, sede, frutificai-vos, multiplicai-vos. Aí eu falei isso para Deus, eu falei assim, Deus, lá no começo, o Senhor falou para Adão e Eva, eu pego essa palavra para mim, o Senhor falou, sede fecundos, porque nós até cogitamos, não tenho nada contra, em adotar, mas eu falei assim, Deus, eu quero ter um filho que nas veias dele corra o meu sangue. O meu sonho é ouvir uma criança que tem meu sangue na veia dele chamar de pai. Para algumas pessoas isso é não fácil ter filho, para outras foi difícil. Mas em todo esse momento Deus sempre me sustentou. Aí eu falei assim, Deus, fala comigo, confirma essa palavra. Aí veio outra palavra para o casal. Deus fala com o marido, Deus fala com a esposa. Deus já tinha falado comigo, precisava falar com ela. Aí nós tínhamos um retiro para ir, e ela precisava Deus falar com ela. E ali no retiro o pastor chamou umas mulheres que tinham 4 filhos, 5 filhos. Vem orar para essas mulheres que não podem ter filhos. Aí o pastor falou assim, marca aí o tempo. Vai dar quando? Agosto. 9 meses daria em agosto. O nosso filho nasceu 14 de agosto. 9 meses depois. A nossa casa está afirmada sobre a rocha. Bateu o vento de não poder ter filho. Bateu o vento de perder a gestação. Qual é o vento que você enfrenta nessa noite, meu irmão, minha irmã? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o Deus que está aqui, o Deus dessa igreja, é poderoso para permanecer sua casa de pé. Ela não vai cair. A sua família não vai cair. Deus vai restaurar. Deus está cuidando. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nós aprendemos isso. E hoje a gente ajuda pessoas que passam por dificuldade. A gente ora pessoas que não conseguem ter filhos, que passam por essa situação. Eu aprendi, né? Levamos cicatrizes, mas saímos mais fortes, porque Deus é quem nos sustentou. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente não entende. E tudo tem um propósito. Aprove ao Senhor que Vinícius viesse em 2015, porque o Senhor tem um propósito na vida dele. E os nossos filhos, eles vão alcançar lugares muito maiores que os nossos. Então, queridos, creia nisso, profetize isso sobre a vida do seu filho. Eles vão trilhar caminhos que o Senhor preparou para eles. Enquanto eles estão na aljava, né, porque os filhos eles são herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Esse é o momento da gente guerrear por eles. Mas vai chegar uma hora que você vai pegar essa flecha e você vai lançar. E que você lance no alvo certo, que é o propósito que Deus tem para ele. Amém? Então, para nós, essa luta representou um deserto, sim. Mas eu costumo dizer que todo deserto ele é pedagógico, ele nos ensina. Nós saímos mais fortalecidos. Então, como a Átila falou, que nessa noite você queira firmar o teu casamento, a tua família na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Calma. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Deus é maravilhoso, né? Deus, ele sempre prepara algo glorioso, né? Eu, de fato, já estou muito
sabe, né? Como eu tô nervosa, né? Mas muito agradecida mesmo, né? O casal que vem acompanhando, que Deus continue abençoando a sua casa, sua família, seu ministério, e que nós todos juntos, igreja, possamos nos unir, porque todos nós somos filhos do Pai, que é Deus, né? E nós precisamos caminhar juntos, porque juntos vamos conseguir fazer a obra do Senhor, chegar ao lugar onde o Senhor quer que cheguemos juntos, unidos, num só propósito. Eu quero chamar aqui o pastor Edilson, amém? Pastor Edilson Camargo. Ele vai estar fazendo as considerações finais, amém? Logo após, preparamos com muito carinho o jantar, hoje eu queria muito que vocês ficassem. Amém? Será um prazer recebê-los e servi-los. Separamos para vocês. Eu vou com muito carinho. A paz do Senhor para todos. Amém. Quero dizer